Tudo bem? Tudo bom, obrigada pela sua presença hoje aqui nos nossos estúdios. O estúdio da Rádio Mais hoje está bem quentinho, está acolhedor neste inverno, né? O que nos ajuda aqui a falar sobre esse tema que é tão difícil. Conflito. Quando você vai olhar em conflito, muita gente fala que é briga, desentendimento, que causa mágoa, rompimento e às vezes até mesmo separação. Como é que a gente pode definir melhor um conflito? Eu acho que essa definição que você trouxe está bem de acordo com o que acontece na prática por aí, né? Tendo em vista que a maioria das discussões, como nós estamos falando do Dia dos Namorados, entre casais mais especificamente, as pessoas elas acabam discutindo, brigando e entrando em conflito com o intuito, na maior parte das vezes, de ter razão e não de resolver o conflito. Então, quando você entra num conflito pensando que você quer provar, né, que o meu ponto de vista está certo, que aqui é a minha verdade absoluta, então, na maior parte das vezes, a consequência disso é, sim, um rompimento, uma mágoa, um ressentimento. Mas, se a gente for pensar de uma outra forma, né, Carol, em resolver o conflito, muito pelo contrário, né? Há que um casal possa ressignificar um conflito e tornar algo muito mais construtivo para a relação, até algo no sentido do fortalecimento, quando um casal consegue construir algo melhor juntos a partir dessa diferença que surgiu. Então, não necessariamente o conflito pode ser algo negativo. Ele pode vir como algo positivo para o relacionamento. Se bem administrado, se bem conversado, com duas pessoas maduras, dispostas a ouvir principalmente, porque muitas vezes eu entendo que nós não estamos assim, tão dispostos a ouvir ali o ponto de vista do outro, com o coração realmente aberto e sem defesas, um conflito, uma diferença pode ser algo muito significativo para a construção positiva de um casal. Olha que interessante. Só que para isso, na hora da briga, vou usar aqui um ditado bem antigo, na hora da briga, quando um não quer, dois não brigam. É assim que falam. Para o conflito ser positivo, se um quer fazer dele algo positivo, tem como o outro também olhar por esse lado? Não, Carol, esse ditado ele é verdadeiro, não tem como. É preciso que os dois tenham a mesma intenção da resolução. Um sozinho no casal não vai conseguir resolver o conflito de uma forma tranquila, construtiva. Se o outro está ali, eu digo assim, ativado no modo defesa, né? No modo briga, defensiva, não vai resolver. Infelizmente, isso acontece muito, é figurinha repetida no consultório, aquela pessoa que tenta, mas ela vai começando a perceber que não depende só dela, que precisa sim ter uma outra parte disposta no mesmo ritmo para se encaminhar, né, de uma forma diferente, mais saudável, mais tranquila. Então, a gente poderia colocar aqui que para o conflito ele ser positivo, os dois têm que querer que o conflito seja positivo. Exato, né? Tem uma metáfora que eu acho ela bem bacana de nós pensarmos, que é a metáfora do jogo de tênis e do frescobol. Né? Não sei se você já ouviu falar ou não. Assim, então vamos pensar numa partida de tênis, né? Então os jogadores eles jogam com a raquete a bola com força, com estratégia para o adversário não pegar do outro lado da quadra, enfim, o adversário tem que ficar correndo ali atrás da bola, caindo no chão, porque o outro faz todas as dificuldades para ganhar o jogo. Né? O frescobol você joga com as duas raquetes e com uma bolinha, né? Normalmente na beira da praia. Sim. E aí, qual é a ideia do jogo? A ideia do jogo é você jogar a bola para o teu adversário
pegar e rebater para você com a mesma força, na mesma medida, para você ficar ali brincando, se distraindo, movimentando o teu corpo. E a ideia é que a bola não vá longe para você ter que pegar ou você ter que esticar muito o braço. Você está ali com roupa de banho, você tem que abaixar, né? Então, essa metáfora, ela ilustra muito bem a diferença das duas relações de casal num conflito, né? Quando um casal, ele... um dos adversários, até adversário, né? Sim. Coloca ali todas as dificuldades possíveis para o outro não pegar a bola. E o frescobol, que é aquela coisa gostosa, onde um vai jogando a bola para o outro e vai ficando uma brincadeira tranquila e prazerosa. Né? Que não tem um adversário. Isso. Quando alguém, né? Como é que o conflito, vou começar do início aqui, como é que o conflito ele pode afetar a nossa saúde mental? Como é que as brigas, aquela casa que vive cheia de conflitos, com brigas, com discussões, como é que isso pode afetar a saúde mental de cada um que está ali? Veja só, Carol, sempre que nós estamos num conflito, numa briga, sem a gente saber que está acontecendo isso no nosso corpo, mas a nossa neuroquímica do cortisol, ela se ativa e aumenta, né? O cortisol é o neurotransmissor do estresse. Então, aí, sem a gente saber, nós estamos com o nosso cérebro inundado da neuroquímica do estresse. E se nós pensarmos em que isso pode acontecer cronicamente em uma família, em um casal, em algum contexto até de trabalho também, isso pode ser muito prejudicial e pode sim levar as pessoas a um quadro de doença mental, a uma depressão, a um quadro de ansiedade generalizada. Né? Normalmente a ansiedade ela é mais presente porque quando você passa por situações muito crônicas de brigas, de conflitos, você já está ali com o teu mecanismo de luta e fuga ativado. Quer dizer, quando vai acontecer o próximo? Já está esperando. Então o teu corpo fica em alerta o tempo todo. Né? Qualquer palavra, qualquer movimento, qualquer comentário, dali pode surgir uma discussão. Então, sem você saber, você está o tempo todo em alerta. Então, é prejudicial tanto para a saúde emocional quanto física também. E aí eu entendo que começa a haver um loop infinito, né? Porque se você está sempre na defesa, você está sempre esperando que vai acontecer alguma coisa. Teu corpo já está esperando que vai ter um conflito, que vai ter uma briga. Qualquer coisa que não era para ser uma briga, acaba virando uma briga, acaba virando uma discussão. Exatamente, é bem isso mesmo. Já vira um padrão de funcionamento, um padrão de relacionamento daquele casal, daquela família, e sem perceber as pessoas já não conseguem mais se relacionar diferente. E normalmente isso tem muita relação se as pessoas pararem para analisar, né, a sua história de vida com o que foi aprendido, com o que foi vivenciado na infância, com o que foi vivenciado na adolescência. Então, normalmente faziam parte de famílias onde as pequenas coisas viravam um problemão e viravam uma briga. Então, são pessoas que não desenvolveram um repertório de conversa, que realmente, Carol, não sabem que as coisas podem se resolver com uma conversa e não necessariamente precisa ter uma briga. Olha só que interessante. E vira padrão de vida e vamos combinar que ninguém é feliz vivendo em conflito, vivendo com briga, vivendo com discussão, né? Até o nosso organismo tem problemas com isso. E é perigoso porque aquela frase, né, que a gente não deveria, mas se acostuma. Ela é muito real, então, sem perceber, as pessoas também se acostumam com aquela situação de briga como se fosse algo normal, como se a vida realmente fosse assim, fosse ser resolvida por meio e por intermédio de brigas e conflitos. Com certeza. A gente tem como parar com isso? Né? Como é que faz para... Opa, peraí, eu ouvi aqui entrevista, caramba, eu estou vivendo desse jeito, eu não aguento mais viver assim. O que é o primeiro passo, como fazer, como agir, o que é preciso para tentar mudar e tornar o conflito algo positivo, algo construtivo, algo que reforce ainda mais o casal e não distancie ainda mais a família e o casal. Honestamente, Carol, realmente não se trata de algo simples, quebrar esses padrões de funcionamento
de muitos anos, de muito tempo, já muito solidificados dentro das pessoas. É preciso, sim, uma boa vontade e disposição das duas partes. Esse é o indispensável aí para que isso aconteça. Segundo, uma dica que eu acho bem bacana e bem válida para começar a tentar mudar o padrão dessas brigas é assim: quando nós brigamos, a gente tem uma tendência a atacar o outro, né? A falar, você não me respeitou, você fez isso, você. Então, a gente sempre está atacando sem perceber e jogando para o outro. O que nós podemos fazer nessa hora? Ao invés de entrar no modo ataque, falar do como nós nos sentimos com relação a isso. Então, ao invés de falar, você não me respeitou, eu me sinto triste, eu me sinto com medo, eu fico com raiva quando acontece isso, quando ocorre essa situação. Então, quando nós falamos como nós nos sentimos, a tendência é que o outro se desarme, né? Porque ele não precisa mais se defender. E não fica um jogo de tênis onde cada um precisa jogar a bola mais forte e mais longe, né? Então, nós falarmos dos nossos sentimentos não é uma coisa fácil, nós nos colocamos muito vulneráveis, mas é um bom caminho e uma boa dica prática para que se possa encaminhar, né, um padrão de relacionamento de uma forma diferente. Com certeza. Uma pessoa só pode tentar fazer isso, sim. Eu entendo que vai surtir algum tipo de efeito parcial, mas se as duas pessoas juntas tentarem fazer isso, o efeito com certeza vai ser muito mais eficaz. Do que uma única pessoa. Por isso que tem muita gente que acaba recorrendo até a terapia de casal? Sim, com certeza. Tem alguns casais que procuram a terapia e ela realmente funciona muito bem, né? Porque aí existe uma figura ali de alguém que media esses conflitos, não só com esse intuito, mas de poder ampliar e mostrar, né, para as duas pessoas do casal. Normalmente, o que o terapeuta de casal faz, né? Vamos fazer um resumão. Ele acaba mostrando durante a terapia que aquela pessoa ali, que ela se relaciona, é outra. Né? Que ela pensa e sente diferente de você. Resumindo, é disso do que se trata uma terapia de casal e que normalmente é muito difícil, né, da pessoa que está junto ali perceber, respeitar e entender e poder conviver bem com a diferença. Olha que interessante. Porque lá no início dos relacionamentos sempre acontecem as projeções, as fantasias, as idealizações, e em algum dado momento ali muitas pessoas se perdem e olham para aquela pessoa do jeito que eu gostaria que ela fosse. Então, boa parte da terapia de casal é poder compreender que se trata realmente de uma outra pessoa. São pessoas diferentes que vivem juntas, né, e não dá para fazer esse espelho na relação. E a terapia de uma pessoa única, né? Qual que acaba sendo essa diferença, então? Por exemplo, né, eu vivo num relacionamento onde esses conflitos existem, onde essas brigas existem, e eu estou procurando uma ajuda. Eu busco uma terapia individual. Ela tem uma abordagem diferente? Como é que funciona? Vai ter dois caminhos aí, né, Carol? Um deles também vai ser entender um pouco e poder compreender quem sou eu e quem é o outro nessa relação. Que muitas vezes a pessoa se dá conta em terapia, opa, peraí, eu estou brigando, eu estou discutindo por algo que vai além do que é o meu direito até como pessoa em poder respeitar também o espaço do outro. Legal, limite, né? Isso, e também reconhecer qual é a minha parte nessa relação, nessa briga, nessa discussão, ver o que eu estou fazendo, né, por isso, e entender que muitas vezes o que nós já falamos agora há pouco, tem coisas que não vai depender de mim. Então, se eu não tiver uma outra parte que caminhe junto, que possa contribuir da mesma forma como eu estou tentando fazer aqui, até vim para a terapia para buscar uma ajuda,
tem coisas que viram realmente impossíveis de se melhorar numa relação com uma parte só trabalhando. E aí vai da pessoa esperar o tempo do outro ou não. Às vezes acontecem rompimentos ou às vezes não, nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes dá para... A pessoa acaba conseguindo, né, encaminhar o parceiro também para uma terapia individual. Mas na terapia de casal, sim, é um dado estatístico e é muito real, em que o índice de separação acaba se tornando muito, muito alto. Olha, né? na terapia de casal. Na terapia de casal, tem muitos casais que acabam realmente optando pela separação, quando se deparam e olham com mais critério para tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Então é uma estatística de separação bem alta. Olha que interessante, a gente acha justamente o contrário, né? Então às vezes é melhor a gente aperfeiçoar, aprimorar e cuidar da gente para a gente poder, né, ver se é aquilo que a gente quer da nossa vida ou não, do que às vezes tentar os dois. Eu sou suspeita em falar, mas eu entendo que à medida que nós cuidamos bem da nossa saúde emocional, do nosso desenvolvimento pessoal, uma relação de casal é consequência. E aí, se todo mundo individualmente fizer um bom trabalho, amém. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Nem precisa ir para terapia de casal. Que beleza. Mari, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, né, sobre conflitos, sobre brigas, discussões, né, sobre como até mesmo melhorar um relacionamento a dois, pode entrar em contato? Sim, com certeza. Meu Instagram, que é o @bassanmariana, e o meu WhatsApp, que é o 419-8859-2201. Então, 419-8859-2201. E toda semana a Mariana coloca lá no Instagram dela alguns assuntos, né, sobre como você pode melhorar você mesmo, como você olhar para si mesmo, né, nesse desenvolvimento que é tão importante. Isso aí, então, Carol. Vamos Obrigada. lá para mais uma semaninha. Um beijão. Muito obrigada. Um ótimo dia, viu, Mari? Obrigada. Obrigada. Aí, ó, tem como conflito ser algo positivo e construtivo. Basta a gente querer e saber como fazer. Que são coisas bem diferentes e merecem toda uma atenção. E você pode ouvir novamente essa entrevista no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br.